Shalom, shalom, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em tua vida e em tua casa. Gostaríamos de ler o Evangelho de João ainda no capítulo 1, do versículo 32 ao versículo 33. Ou melhor, até o 34. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, escute, queridos, nós iremos começar a falar sobre o batismo no Espírito Santo, pois Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. O profeta João Batista batizava com água. O símbolo, Jesus batizava no Espírito Santo, o simbolizado. Aí você vai perguntar: o que é o batismo no Espírito Santo? O que é o batismo no Espírito Santo? Será que o batismo no Espírito Santo é o novo nascimento? É o nascer de novo? Será que o batismo no Espírito Santo é o batismo no corpo de Cristo? O que é de fato o batismo no Espírito Santo? Vamos aqui, queridos. Nós temos no Novo Testamento, tá? Alguns tipos de batismos. Temos o batismo de arrependimento, que é o batismo realizado pelo profeta João Batista. É o batismo da lei. É o batismo que preparava o povo de Israel, aqueles que desceram as águas do Jordão, que se arrependeram dos seus pecados, a receberem a Jesus como Messias, como o Senhor. Jesus Cristo foi batizado no batismo de arrependimento, praticado pelo profeta João Batista. Aí você pergunta assim: mas Jesus nunca pecou? Por que Jesus precisou ser batizado no batismo de arrependimento, batismo praticado pelo profeta João Batista? É porque Jesus era o nosso representante, era o seu representante. Jesus deveria nos substituir em tudo. Jesus deveria nos representar em tudo. Escutem. Escutem bem. O povo de Israel
estava sendo conclamado a se arrepender dos seus pecados. Porque a mensagem central do profeta João Batista foi arrependimento de pecados. E de fato o problema da humanidade é pecado. E nós não chegaremos a Deus sem arrependimento. E João Batista era o precursor do Salvador. Era aquele que estava aplanando o caminho. Olha o que diz Isaías 40, quando fala do profeta João Batista. Essa palavra, ela é poderosa. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Aí diz a palavra, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. João Batista é esta voz que clama no deserto. João Batista foi chamado por Deus para preparar o caminho de Jesus Cristo, o Messias de Israel, o Salvador do mundo. E Israel como nação, as cidades de Israel, em especial a cidade de Jerusalém, estavam sendo conclamadas, todas as cidades, todo Israel conclamado a endireitar no ermo a vereda ao nosso Deus. E como se endireita a vereda, como se endireita o caminho? É pelo arrependimento. Por isso que o profeta afirma, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Queridos, isso mostra que todos, sem exceção, todos de Israel, precisavam passar pelo arrependimento. E todos nós precisamos desse arrependimento. E Jesus, como nosso substituto, ele vai nos representar no batismo de João. Ele está representando a humanidade inteira. Ele está descendo as águas do Jordão, declarando que a humanidade inteira vai passar pelo arrependimento, porque só pelo arrependimento de pecados é que nós seremos nivelados, aplainados, retificados diante do Senhor. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então Jesus desce as águas do Jordão, representando você, representando a sua casa, representando a todos os brasileiros, representando a todos os seres humanos no planeta Terra. Por quê? Porque quando Jesus começasse a pregar, ele começou também pregando o quê? Arrependimento e a fé no Evangelho.
Então percebam vocês que o arrependimento é o primeiro passo. E o segundo é a fé. Fé aonde? Fé no Evangelho. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho é a boas novas. O Evangelho declara que o nosso Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. O Evangelho proclama que Jesus veio ao mundo, que nasceu por obra e graça do Divino Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. O Evangelho declara que esse Jesus de Nazaré foi cheio do Espírito Santo. O Evangelho declara que Jesus, o Filho de Deus, andou por toda a Galileia fazendo bem, porque Deus era com ele. O Evangelho declara que Jesus Cristo foi condenado pelo poder de Pôncio Pilatos. Ele foi crucificado na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou de entre os mortos. Ele está vivo. Ele venceu na cruz a morte. Ele venceu na cruz o pecado. Ele venceu na cruz as enfermidades. Ele venceu na cruz as maldições. Ele derrotou o inferno na cruz. Ele triunfou sobre principados, potestades, dominadores de trevas. Expôs todos os demônios ao desprezo. Na cruz, Jesus nos comprou com seu sangue. Na cruz, Jesus nos justificou. Na cruz, Jesus nos libertou. Na cruz, Jesus nos salvou. Na cruz, Jesus nos adotou. Na cruz, Jesus nos deu vida eterna. Então escutem, queridos, só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ninguém, absolutamente ninguém é salvo fora do Evangelho. Não existe salvação fora do Evangelho. Não existe salvação fora do plano que Deus estabeleceu para o homem. E o plano de Deus é Jesus, que morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está vivo porque ele voltou ao céu e ele está sentado à direita de Deus Pai nas alturas. Ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Ele está com as suas vestes salpicadas de sangue. E Deus, o Todo-Poderoso Yahvé, não se cansa de olhar para Jesus, para o sangue que ele carrega nas suas vestes, para as cicatrizes que estão no seu corpo, nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado esquerdo. O próprio corpo de Jesus lá no céu é o testemunho vivo de que ele morreu na cruz do Calvário, de que ele foi sepultado, de que ele ressuscitou e que ele vive para sempre. Então, meus amados, o nosso Deus fez uma aliança conosco através de Jesus. E ele vai cumprir cada promessa que ele fez através de Jesus. Porque todas as promessas de Deus têm um sim e um amém em Cristo Jesus. Então, queridos, o batismo de arrependimento, foi praticado por João Batista e Jesus participou deste batismo.
representando a mim e a você. E porque Jesus fez isso, nós recebemos a senha para crer nele. Para crer nele como Messias, como Salvador do mundo. Assim como o povo de Israel que desceu as águas do Jordão, recebeu a senha para crer em Jesus como seu Messias. André, o irmão de Pedro, quando ouviu João Batista declarar: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André, diz a Bíblia, que André, ouvindo isso, juntamente com outro discípulo, que a Bíblia não traz o nome, a Bíblia diz: seguiram a Jesus. Imediatamente, André passou a seguir a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 14h da tarde. Então, queridos, veja que André, quando viu que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele não permaneceu mais com João Batista. Por quê? João Batista não veio formar discípulos para si. João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio apontar Jesus para a nação de Israel. Apontar Jesus. Esse aí é o Cristo, é o Filho de Deus, é o ungido de Deus, é o unigênito de Deus. Esse aí é o Verbo de Deus. Esse aí, Jesus, é o Salvador de Israel. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o primeiro batismo que estamos vendo, porque nós chegaremos aonde propomos: o batismo no Espírito Santo.